Muito bem, 7 de setembro, esse é o assunto, essa é a pauta, existe uma expectativa muito grande. Os pessimistas, os terroristas acabam dizendo que pode ter uma confusão muito grande, pode-se começar uma guerra civil no Brasil. Será que isso pode ocorrer mesmo? Qual a sua expectativa, Daniel Santana, para o 7 de setembro, quente com certeza? Eu não vejo dessa maneira de haver uma guerra no Brasil nesse momento. Eu acho que a gente vive uma espécie de guerra cultural, mas eu não vejo ela como negativa. Eu prefiro que o Brasil tenha se politizado como se politizou nos últimos anos. A gente que tem uma democracia muito nova, né? Teve uma reabertura, passamos um período de ditadura, a reabertura é muito nova, muito recente. E estamos aprendendo com nossos próprios erros, que já tivemos 2 impeachments em 6 eleições, se eu não estou enganado, mas é mais ou menos isso. Então, acredito que essa polarização que essa guerra cultural traz, ela é um reflexo ruim, mas um sintoma que é muito imediato, que faz a tendência que as pessoas possam aprender mais e, no futuro próximo, conseguirem unir mais as suas intenções, a sua visão de mundo. Então, eu não vejo uma guerra, não vejo nesse momento um risco de uma guerra partindo mais para a violência, principalmente nessas manifestações. Pode ser que tenha um ou outro caso isolado, tem sempre pessoas que radicalizam muito e acabam saindo do tom, mas isso é normal em qualquer sociedade, seja de qualquer lado, seja de direita ou de esquerda. Mas eu não vejo. A gente já teve algumas manifestações nesse sentido, principalmente de apoiadores do presidente, de apoiadores do Bolsonaro. E a gente vê um discurso, às vezes algumas pessoas com discurso mais radical, discurso mais duro, mas muito pouco ponto de violência, muito pouco ponto de guerra. Acho que quem coloca isso muitas vezes está querendo que as pessoas tenham, às vezes, medo de se manifestar e sair às ruas. E eu acho que a manifestação é livre. Seja ela você concordando com um ponto ou não. Telêmaco Brandão, a sua expectativa para o dia 7 de setembro? Rafael, são muito positivas, né? Eu sou um entusiasta da democracia. Eu acho que essa é a melhor forma da população se manifestar, principalmente quando o judiciário está desatento aí ao que a nossa legislação prevê, ao que a nossa Constituição prevê. Então a população tem que se manifestar, né? E essa manifestação é a melhor forma, desde que não apele para a violência, né? Concordo com o doutor Daniel, quando ele falou que alguns setores aí da sociedade que querem, polemizar, tem dito que isso pode ser violento ou não. Um âncora de uma TV de relevância falando para não ir, porque os bolsonaristas vão atirar nas pessoas, que essa gente vai armada. Sim, um nível de baixíssimo, né? O debate público, tá baixo o nível do debate público. Nós estamos falando do que há de mais democrático, é o povo nas ruas. E lembrando que isso não tem a ver com Bolsonaro. Isso começou lá atrás, na época do impeachment da Dilma. Manifestações pacíficas, pais com os filhos na rua. Esse é o perfil dessas manifestações. Eu já estive em muitas delas. Eu confesso que na última eu me preocupei com relação à pandemia, uma que interromperam a rodovia. Eu vi que o clima estava muito tenso, as pessoas muito ali alteradas emocionalmente, que eram pessoas que estavam lutando ali realmente pela sua sobrevivência. Ali eu fiquei preocupado, né? Eu percebi que ali ia ter confronto com a polícia, se a polícia chegasse, mas esse não é a história desse perfil, né? Desse espectro ideológico aí, quando vai às ruas se manifestar, vai se manifestar pedindo coisas legítimas. Transparência e eleição é uma das pautas, né? Que eles entendem que seria melhor se tivesse o voto auditável, é um STF agindo dentro dos seus limites, porque, na verdade, o que tem dito contra essas pessoas que acusam os ministros que isso é uma agressão à instituição, pelo contrário, tirar mal os ministros de lá é defender a instituição, porque ninguém aqui é contra a instituição, mas sim contra os atos dos ministros que ocupam aquela instituição e não honram o seu desiderato, não honram a toga que vestem. Essa é a indignação da população. E não tem nada mais legítimo do que isso. Não respeitam um presidente que foi eleito por essa população. E essa eleição já dá uma mensagem da insatisfação da população com esse status, né, que está aí, com esse mecanismo que age na nossa política. Um tribunal que solta André do Rep,
que da Lava Jato só tem um preso hoje, Rafael, que é o ex-governador do Rio de Janeiro. De mais de 500 pessoas indiciadas, só tem uma pessoa presa. Esse mesmo tribunal. O Eduardo Cunha tá solto, Telêmaco? Sim, tá solto. Só tem o Sérgio Cabral que tá preso tá hoje. solto? Todos estão soltos. Só o Sérgio Cabral está preso. Soares está solto? Sim, Sérgio Cabral está preso porque pegou mais de 390 anos de punição, mais do que o Marcola lá do PCC. Né? Um recorde aí, ele é o Usain Bolt, aí, como diz o Augusto Nunes, do crime no Brasil, né? O recordista de punição. E está preso também porque quis fazer uma delação premiada, há quem diga que é por isso, que incluía ministros do STF, que é só por isso que ele está lá, que o STF não aceitou a delação dele. Então esse mesmo tribunal que solta todos os corruptos do Brasil, que solta um traficante de altíssima periculosidade, está prendendo jornalista, está prendendo parlamentar, prendendo presidente de partido. Por quê? Não interessa o que estão dizendo, não estou discutindo o mérito do que dizem, mas simplesmente pela expressão da opinião deles, por mais tosca que seja. Prisão não caberia para esses casos, caberia para corrupto, para bandido. E a população está cansado disso, dessas arbitrariedades, desse é um desaforo com a população. Então eu vejo que realmente os ânimos estão muito exaltados, porque parece que estão esticando demais a corda, como eu percebi na última que eu falei, e isso me deixa meio preocupado, mas eu estarei lá acreditando que esse é o perfil da manifestação, de pessoas pacíficas, que têm consciência do seu papel como cidadão e que entendem que essa é talvez a única coisa que esteja ao nosso alcance para tentar insensibilizar essa turma que vive dentro de uma bolha e defendendo seus próprios interesses. 32017720, nosso público participa. Rafael, não vejo nenhum pecado no Messias. Eu não sou Pilatos, mas também lavo minhas mãos. Até as besteiras que ele fala são divertidas. Torço por ele, o Lucimar de Morrinhos, indo e voltando, batendo e soprando, né? Muito bem, boa tarde. O Telêmaco é muito bom para debater, é sensato. É a Márcia Cristina. Muito obrigado, Márcia, Obrigado, que sempre participa conosco. Assistir o programa com gente defendendo o bolsonarismo não é fácil, não. Eu acho que ninguém aqui deve estar defendendo o bolsonarismo, mas aqui na Brasil Central a gente tem progressista, a gente tem conservador, a gente tem comentarista de diferentes linhas ideológicas. Isso é democracia. Nem todo mundo está acostumado. Andréia Santana tem mais um assunto pra gente. Um vídeo do ex-presidente Lula está provocando polêmica nas redes sociais. Na gravação, Lula fala sobre a regulamentação da imprensa. Vamos ouvir o que ele disse e a repercussão disso no Senado Federal. Quem esteve lá foi o repórter Pedro Henrique Rabelo e Cleomar Fernandes. O ex-presidente Lula voltou a visitar estados visando a sua eleição para presidente no ano que vem. E essa fala, dita em uma visita ao Nordeste sobre regulamentar o trabalho da mídia, chamou a atenção. Se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo, já era quase 4 mil. Valorizar os pequenos rádios, valorizar as revistas, valorizar os pequenos jornais, ou seja, é preciso tornar a informação mais plural e mais competitiva. Boa parte do Senado tem o pensamento do parlamentar Sérgio Petecão, do Acre. Reconhece a importância de termos uma imprensa livre e isenta. Nós temos que ter uma imprensa aberta, autônoma, para que possa trabalhar. Eu não vejo nenhum problema. Para Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, não existe pretexto nenhum. Mas durante a própria CPI que está acontecendo, ele foi a favor da quebra de sigilo bancário da Jovem Pan e de outros veículos e jornalistas. Apenas o da Jovem Pan foi retirado. Eu acho que nada, pretexto nenhum, pode arranhar o Estado Democrático de Direito, a liberdade de informação, e o papel da imprensa é fundamental e insubstituível no esclarecimento da sociedade. Para o senador Humberto Costa, a fala de Lula, dita recentemente, não vale como pressão. Devem ser considerados os anos em que o PT comandou o país e que o trabalho da imprensa foi respeitado. Nunca ninguém jamais viu o presidente Lula ou a presidenta Dilma se dirigir aos meios de comunicação como faz o presidente da República. Então,
Isso aí não é motivo para nenhum tipo de preocupação. Nas palavras do ex-presidente Lula, o objetivo é regulamentar os veículos de comunicação. Uma discussão levantada em um momento em que o Brasil tem outras prioridades. Assunto que vem chamando a atenção e causando também preocupação aqui no Congresso Federal, em Brasília. Esse presidente da República hoje tem muitos equívocos, né? Causa aglomeração, não usa máscara, dá depoimentos contra a vacina, isso é ruim, papel de um líder. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de regulação, esse tipo de caçada à opinião, à livre opinião, ele não faz, ele deixa criticar. Eu fico me perguntando aqui, tentando entender, Daniel Santana, Telêmaco Brandão, André Santana, o que quer dizer na prática essa regulamentação da mídia? E vou mais além, o que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quis dizer que regulamentar a mídia tem a ver com aumentar, triplicar, tornar 10 vezes maior, né, a divisão do bolo publicitário, é isso? Ele disse na fala dele que ele aumentou de 300 e poucos veículos para 4.000, ou seja, qualquer jornalzinho aí, de beira de esquina, passa a receber mídia do governo federal, mas ele se esquece, e eu acho que ele está em outro mundo, e eu faço essa crítica com argumentos sólidos, é que hoje, né, toda pessoa pode ser um veículo de comunicação. Telêmaco tem rede social, Daniel Santana tem rede social, todo mundo pode se expressar. Todo mundo tornou-se importante. Então, por que aparelhar a mídia, né? Distribuir essa fatia? Em outro trecho de uma entrevista, o Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte: por que o SBT tem que ser dessa forma? A gente tem que fatiar o SBT. O que ele quis dizer com isso? Fatiar o SBT? Infelizmente, pouca gente, Daniel Santana, Telêmaco Brandão, pesquisa a respeito do assunto. Eu fiz jornalismo há muitos anos, né? E me interessava muito por esses temas. Então já houve ali, a lei de imprensa é da década de 1960. Quando o patrono da comunicação no Brasil, Assis Chateaubriand, ele começou a criar um império de comunicação, ele teve a TV Tupi, os diários associados, como por exemplo o Correio Brasiliense, já houve um bloqueio ali. Ou seja, cada veículo de comunicação pode ter no máximo 6 ou talvez 10, eu não tenho o número exato aqui, veículos de comunicação. Já existe, né, uma lei muito bem regulamentada. Para que isso agora, Daniel? Para que isso agora? Você começou bem, você terminou bem, porque eu acho que a gente tem que começar a explicar por aí. No Brasil, a mídia é uma concessão pública. Para o telespectador entender, é como se o Estado emprestasse o tempo da mídia para uma empresa poder colocá-lo no ar com uma programação para chegar na sua casa. Então, ele já é naturalmente regulamentado. Citei aqui há alguns dias que nós temos mais de 590 portarias, decretos que regulamentam a mídia. Essa questão que é abordada de tentar coibir com a regulamentação a criação de monopólios, a criação de oligopólios, eu acho ela muito irreal para o momento que nós vivemos e também por outro motivo que o Rafael citou. Hoje toda pessoa que quiser pode ser uma empresa de mídia. Você gratuitamente faz seu canal no YouTube e você pode passar a sua opinião, passar informações para as pessoas. Inclusive existem canais de YouTube que trabalham com ou jornalistas ou não, mas trazendo informação, trabalhando com conteúdo político que tem mais relevância muitas vezes do que muitas emissoras de televisão ou do que talvez a maioria das emissoras de televisão que nós temos no nosso país. Todo mundo fala, a mídia está no grupo, está na mão de 5, 6 emissoras. Nós temos mais de 500 emissoras ao longo do país. Obviamente que existem algumas que têm mais penetração, chegam mais na casa das pessoas e por isso, num mercado publicitário livre,
acabam arrecadando mais, o que para mim é justo e é um movimento natural. Então, eu vejo essa manifestação do ex-presidente Lula no sentido de regulamentação da mídia, que é um projeto já antigo, muito mais no sentido de você querer controlar o que as grandes emissoras dizem do que dar liberdade para que as pequenas possam falar mais, Rafael. E esse, para mim, é o grande problema desse projeto. É você começar a interferir com a desculpa comercial, com a desculpa econômica no conteúdo do que um jornalista pode ou não falar, do que uma emissora pode ou não divulgar. Então, sou completamente contrário a esse tipo de regulamentação. Acho que ela é perigosa e tem mais um ponto que é bom ser levantado. Inclusive, o ex-presidente Lula fala sobre isso. Ele fala, olha, fiz muitas coisas no meu governo, uma coisa que queria fazer e não fiz foi a regulamentação da imprensa, da mídia, e farei isso caso seja eleito. Isso é um projeto do PT, isso é um projeto meu pessoal. Mas ele não cita que esse projeto se agravou muito depois do processo de impeachment da Dilma, depois do processo do mensalão, depois de algumas ações que a mídia revelou, trouxe à tona, que foram contrárias ao seu governo. Então, além de tudo, é uma medida vingativa. É isso que eu penso sobre essa matéria. Telêmaco Brandão, tenta me explicar o que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, quis dizer. Bom, ele deixou expresso, né, o seu sonho de consumo, vamos dizer assim, né, contradizendo, inclusive, né, o senador Humberto Costa, né, porque como bem colocou aqui, constatou o Daniel, ele já falava disso, ele não conseguiu realizar, estava no plano de governo do PT. Mas o fato é, Rafael e querido telespectador, que desde que as redes sociais democratizaram a comunicação, que os grandes grupos perderam o poder e o domínio da comunicação, ou seja, controlando aquilo que chega até você, o mundo virou de perna para o ar. Nós temos alguns eventos muito marcantes, Primavera Árabe, né? Quando que foi Primavera Árabe? 2011? Vocês me ajudam aí a lembrar. Isso. Revolucionou o mundo ali, Oriente Médio. Eleição, o Brexit tem tudo a ver, né? A saída do da Inglaterra, ali do Reino Unido, da União Europeia, a eleição de Donald Trump, a eleição de Jair Bolsonaro, né? Alguém sem tempo de televisão, né? Que foi eleito com o celular na mão, quer você ache ruim, não, isso é uma mera constatação. Isso tudo graças ao poder das redes sociais. A gente sabe, eu estava lá em 2019, no dia 19 de julho, numa manifestação em Brasília contra o PL 2630, se não me engano, que era um projeto de lei para regulamentar as redes sociais. Na verdade, para dar embasamento legal, porque elas já fazem, o que elas escolhem, né? O que você pode falar ou não, e é muito comum a gente ver pessoas criticando, botando foto de cabeça de presidente arrancado, e não tem problema nenhum, mas não pode falar do ministro do STF, né? Eu mesmo, quando vou fazer minhas postagens, ele sempre pede para eu confirmar que eu tenho certeza do que eu estou escrevendo, do que eu estou falando, e eu tenho certeza sim, eu confirmo. Posso sofrer um bloqueio a qualquer momento, né? Porque quem me segue sabe como eu sou crítico, principalmente dos membros do STF, separando bem o que é a instituição, o que são as pessoas que ali estão. Mas, enfim, essa democratização incomoda muita gente, Rafael. Então tem muita gente querendo controlar isso exatamente porque, para voltar ao status anterior que eu falei aqui na minha primeira fala, né? Isso tem exposto aí, criticam muito o presidente Bolsonaro pelas falas dele. Eu não estou aqui defendendo o presidente, não tem procuração para defendê-lo, não me autodenomino bolsonarista, mas uma coisa é fato, é através das falas dele que a gente tem colocado na vitrine quem são os verdadeiros inimigos da nação, né? Quem sabia quem que era aí o presidente do OAB até bem pouco tempo atrás? Ninguém. Foi a partir das falas do presidente. Quem estava preocupado com a eleição de presidente do Congresso foi através dessa conversa de WhatsApp, de redes sociais, que começou a se dar atenção para isso. Quem é que sabia nome de ministro do STF, Rafael? Ninguém. O pessoal está preocupado com futebol e fazem constantemente essa constatação que hoje dificilmente a gente sabe o nome dos jogadores, mas sabe o nome dos ministros do STF. Isso foi tudo graças a essa democratização da informação que está incomodando muita gente. Agora me chamou a atenção também um detalhe, Rafael. Ele falar que tinha quantas, acho que 300 e poucas, né, que ele falou, Exato. Canais de comunicação, subiu
mil para 4 mil. Está explicada a crise de abstinência desses ataques que a gente vê, e não fala ao presidente, ao governo, né? Um governo que tem trabalhado, né, com espírito patriótico, recebendo críticas que a gente nunca viu em governos anteriores, que também tinham os mesmos efeitos ou muito mais. Um governo que estabeleceu uma cleptocracia no Brasil, que criou mensalão, um Congresso comprado para aprovar o que queria. É lógico que haveria paz num contexto desse, mas o nosso falta de senso de proporção, e está explicado que eram 4 mil canais recebendo dinheiro público para fazer, né, notícias, informações, e isso para mim tem um nome, chama crise de abstinência, Rafael. 32017720, vamos registrar a opinião aqui dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Ótima tarde, me chamo Ruth, sou de Aparecida de Goiânia. O programa hoje está muito bom. Parabéns a todos os comentaristas. A melhor emissora atualmente. Muito obrigado. Fala mais que a gente acredita. Regulamentar a mídia pode ser traduzido por censura? É a pergunta do Rogério, Daniel. Bom, não pode ser traduzido por censura, mas corre um risco muito grande de que a intenção por trás de uma ação que parece inofensiva ou parece até altruísta, né? Você dividir melhor o bolo para que emissoras pequenas ou mais pessoas possam ter condição de estarem no mercado midiático brasileiro, não pode parecer, pode ter a intenção, deixando bem claro que isso é uma opinião minha, pode ter a intenção de fazer com que aquelas que realmente têm mais visibilidade, chegam à população, elas pensem bem antes de, ou se sintam ameaçadas antes de publicar, antes de divulgar algum tipo de informação, algum tipo de matéria que prejudique os políticos que estão com a caneta no momento. Então, a regulamentação... Rafael, hoje nem pode se dizer mais livre, porque já existiu um momento onde a gente tinha uma internet livre. E eu não estou aqui dizendo que a internet não tem que ter lei, não tem que ter regra, mas a internet hoje também tem, por parte de alguns conglomerados, algumas empresas, também tem um posicionamento que muitas vezes prejudica apenas um dos lados. Isso está claro nessa ação do STF da semana passada, que acabou bloqueando com que alguns canais pudessem monetizar os seus vídeos, chamando isso de fake news, mas por coincidência só de um lado. Então nem dá para dizer que a internet hoje é um campo livre mais, mas vamos usar a internet como um campo livre ideologicamente. Ela não auto se regula. Você não tem, acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que o maior canal do Brasil de YouTube é do Felipe Neto. É uma pessoa que faz um conteúdo mais para crianças, mas que se posiciona politicamente também. Ele não tem a audiência dele pelo trabalho que ele faz, enquanto outros, às vezes, de um outro viés, também tem audiência, ou tem audiência menor ou maior. É um trabalho muito ruim, péssimo, grotesco, mas ele tem o direito de fazer. Mas ele tem o direito de fazer, não é? Eu não vou proibir, era nesse ponto que eu tinha, não vou proibi-lo, apesar de não gostar do conteúdo, não vou proibi-lo de fazer aquele conteúdo. Ele é livre. E tem muita audiência, porque é autorregulado por aqueles que querem assistir, ou seja, por uma curiosidade mórbida ou porque gostam do conteúdo. Então, você vai ter um governo, será que essas pessoas que estão aí hoje com seus canais no YouTube, com suas contas no Instagram, influenciadores, será que eles realmente acham que precisa ter o dedo do governo para regulamentar o que você pode ou não falar em redes sociais? Então é muito perigoso. O telespectador ele tem todo o direito e, na minha opinião, razão de estar com medo de que chegue a isso. Pode ser censura, Telêmaco? Se resumíssemos numa palavra, eu acho que é a mais apropriada, Rafael. E eu gosto quem me vê debatendo e defendendo tão vigorosamente a liberdade de expressão. Eu sou muito radical na defesa da liberdade de expressão, porque a gente tem que lembrar que algumas ideias que hoje podem soar absurdas para vocês só descobriram que não eram absurdas a partir de um debate público maduro. E também, se elas forem absurdas, é através de um debate maduro que a gente chega a essa conclusão. Posso te dar exemplo, o voto feminino já foi tratado como um absurdo, né? Outra,
os negros eram tratados como escravo e acabar com a escravidão era um tema que gerou uma guerra civil nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E a única forma, né, de assuntos importantes como esse terem o devido tratamento é a gente dar liberdade para que todos os assuntos sejam tratados assim. Porque eu repito, alguns que hoje são tidos como absurdos são legítimos, né? E eu até publiquei, saiu, né, uma nota minha no jornal recentemente, que eu falo exatamente isso, me causa espécie, quando grupos que eram calados muito tempo atrás, principalmente esses que defendem pautas identitárias aí de minorias supostamente vitimizadas, esses grupos ganharam espaço e foi através desse espaço que eles conquistaram seus direitos, mas hoje eles estão aplaudindo esses retrocessos aí na democracia, nesses atos arbitrários de censura de opinião, através dos nossos ministros, simplesmente porque estão apontando o canhão para o outro lado. Mas precedentes pode sim virar contra aqueles que foram beneficiados. Então, em nome de termos a nossa liberdade de expressão, em nome de nos expressarmos e garantir esse direito, temos que dar liberdade a todos. Eu gosto sempre de citar uma frase da escritora britânica Evelyn Beatrice Hall: não concordo com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Isso sumariza muito bem o que eu penso sobre liberdade de expressão e o quão perigoso é essa ideia de qualquer tipo de controle nos canais de comunicação, mídia, seja mídia televisiva, internet, enfim. 32017720. Não sei como vocês ainda dão abertura para mostrar, segundo o nosso telespectador, ouvinte, internauta, bandidos do PT. O Renato, do bairro de Campinas, as palavras são dele. A gente abre espaço aqui para todo mundo, porque você é inteligente para tirar as suas próprias conclusões. A gente não tem a pretensão de mandar no seu pensamento, de manipular a pensar de determinada forma. Você é inteligente para isso. Então a gente tem que ter a tolerância de ouvir todos os lados, goste você ou não. O que o Lula quis dizer não é censurar, é dividir as oportunidades para as pequenas empresas de comunicação. O Bolsonaro prega tirar dinheiro da Globo. É foto divulgada. Não voto no Lula e nem no Bolsonaro. Na opinião dele, eu acho que o Bolsonaro erra. Aí eu trago essa discussão para vocês, uma posição muito clara minha. Por exemplo, Telêmaco Brandão, vai um repórter lá e faz uma pergunta para o Bolsonaro, que é papel do jornalista, sim. Quantas vezes eu fiz perguntas duríssimas aí para praticamente todos os grandes políticos do Brasil. Tive essa oportunidade de fazer um trabalho em Brasília, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. E eu ia ali para fazer a pergunta capciosa, a pergunta dura que o cidadão queria. E aí o que acontece, Telêmaco? O Bolsonaro briga com o repórter. Nesse processo, vamos ser realistas, o repórter é muito pequeno. Eu acho que o Bolsonaro, se ele quiser brigar, ele deve brigar com o dono da Globo, o dono da Folha de São Paulo, do portal UOL. Ele fica brigando com o repórter, Telêmaco? Eu concordo com você, Rafael. Eu acho necessário, né? Ainda que sejam perguntas absurdas, você mostra, né, a incoerência daquilo, dando uma resposta adequada. Como eu disse, eu defendo a liberdade de expressão, principalmente da nossa imprensa. É verdade que alguns canais aí têm é enviesado, sim, tem essa perseguição a esse governo, é implacável, principalmente para essa crise de abstinência que a gente falou aqui antes. Mas, enfim, recebe críticas também do presidente, muitas justas. Vale até comentar aqui sobre uma fala do Humberto Costa, que disse que o PT o Lula no histórico dele nunca teve nenhuma atitude hostil à imprensa, mas ele deixou claro em suas palavras. O que o Bolsonaro faz são críticas à imprensa. Em hora nenhuma fala em controlar, né? Então tem que pontuar isso aí para um senso de proporção, que uma coisa é muito mais grave do que a outra, até porque críticas podem ser pertinentes ou não. E se não forem pertinentes, entra num vídeo e sai no outro. Mas, enfim, concordo com você, Rafael. Acho que não é a melhor forma de tratar a imprensa, né? Recentemente teve um episódio do presidente que mandou um repórter calar a boca. Aquilo, na minha opinião, desnecessário. Né? Tem formas melhores de lidar com isso, por mais que realmente o repórter muitas vezes é inconveniente. Eu já passei por isso também, de fazer perguntas e ser hostilizado, né? Principalmente na época de eleição, aí a gente participando de alguns, entrevistando governariáveis aqui no estado. Então você vê, enquanto uns têm uma postura muito mais diplomática, né? Eu lembro, eu fiz uma pergunta bastante constrangedora, no caso para uma presidenciável, Marina Silva,
numa rádio confessional, que o público dela que professava a mesma fé dela, não tem problema não. na Vinha FM. Daí eu perguntei para ela a história dela defender a legalização de drogas. Eu imaginava que ela ia ficar muito constrangida. A atitude dela foi: obrigado, Telêmaco, por me dar a oportunidade de explicar isso pro meu eleitor. Achei muito nobre da parte dela. E ela explicou, porque aquela rádio sim tinha um perfil do eleitor dela. Então acho que essa é a melhor atitude. Agora, a gente não pode confundir, Rafael, criticar. Né? A gente vê muito, a técnico de futebol são mestres, né? São muito impacientes, eu percebo, com os repórteres. Mas não podemos confundir essa impaciência com a vontade de controlar e calar a boca da imprensa, que é o que me parece dessa fala, e do plano de governo que constava no próprio site do PT, né, quando estava trabalhando para eleger Fernando Haddad. Ok, boa tarde. Na minha opinião, o Lula não deveria ter direito de se candidatar, porque ele foi preso e ainda tem dinheiro para viver muito bem. Eu não voto nele. Meu nome é Cristiana. Obrigado pela participação. Boa tarde, Rafael. Sou o Paulo Sérgio do Jardim América. Prefiro um presidente de resposta ríspida do que um de mão leve, até porque a maioria da mídia está alienada. Opinião aqui do nosso ouvinte, telespectador, internauta. Parabéns, equipe da TBC. Parabéns a você, Rafael, que vem conduzindo muito bem. Parabéns em especial ao advogado Telêmaco Brandão. Um debate essencial neste momento. Meu nome é Lúcia Camilher, jornalista aposentada, hoje artesã. Conhece a jornalista? Trabalhou aqui, sim, conheço. Maravilha. E trabalhou aqui na TV Brasil Central. É mesmo? Foi chefe de redação aqui. Que obrigado, bom. Lúcia Vem aqui Camilher, nos pelo visitar. carinho. Um abraço. Maravilha. Jornalista que pergunta o que não gosta, ele quer bater no repórter Bolsonaro. Eu não entendi direitinho a sua mensagem. Boa tarde, eu sou Itamar da Paraíba. Muito obrigado, Itamar. Impressionante, impressionante. Na Bahia, no Pará. Impressionante a nossa audiência, graças a Deus. Professor José do Carmo, sou de Nova América, Goiás. Não perca esse jornal, o qual é muito informativo e clareia muito a nossa visão política. Muita gente participando, impressionante. Que time, assisto todos os dias, Telêmaco. Estudei com você na faculdade Anhanguera. É a Lohane Grazielli. Ela mandou um abraço para você. Obrigado, Lohane, pelo carinho, pela audiência. Um abraço. 32017720, mais pessoas participando. Não sei por que vocês da administração da Brasil Central mas está passando fome a população. O telespectador aqui preocupado com essa questão da fome, da inflação, Daniel. Bom, estamos todos preocupados com isso, não só como TV Brasil Central ou como pessoas que estão servindo aqui nesse momento, mas eu acho que como população. Infelizmente, a gente vive num país que tem muitas dificuldades e que durante a pandemia, obviamente, elas se agravaram. Realmente tem muita gente passando necessidade, tem muita gente passando fome, tem muita gente desempregada. E até no começo, não sei se o telespectador está assistindo desde o começo, a gente falava sobre a live ontem realizada no sentido de poder amenizar e aplacar e poder ajudar algumas pessoas. E eu acho que esse é o nosso papel como cidadão nesse momento, tentar ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Mas concordo com tudo que você fala. Passamos por um momento muito difícil, a inflação alta, o preço das coisas está muito alto. A gente tem observado aí alguns acidentes que têm acontecido, Rafael, com pessoas que têm tentado cozinhar com álcool em gel porque não têm conseguido ter acesso ao botijão de gás que está num preço exorbitante. Pessoas que trabalhavam em aplicativos e vinham conseguindo ali, mesmo com dificuldade, se alimentar sua família, que não estão conseguindo mais devido ao preço da gasolina. Então vivemos uma situação muito difícil, muito complicada, sim. Mais participações, regulamentação da imprensa, uma armadilha para o controle da mídia, igual fizeram os fascistas, nazistas e os comunistas. Se uma pessoa faz uma ofensa de ordem pessoal ou instiga um crime, já tem leis para responder. Se alguém fala mentira, somos inteligentes para saber a verdade. O Vitor Antônio de Santa Helena, acredito que foi um comentário muito lúcido, concordo com você. Excelente. Boa tarde,
Rafael, o entrevistado parece muito Vanderlan Cardoso, Luiz André. Quem parece o Vanderlan Cardoso aqui, hein? Me ajudem. Com certeza o Telêmaco. O Telêmaco Brandão? Já falaram isso pra você, Telêmaco? Não, ainda não. O povo fala que eu pareço com Primeira Brad vez. Pitt, Tom Cruise e tal. Vanderlan não. Ou não, Vanderlan não. Senador da República, sempre uma pessoa muito educada. Boa tarde, aqui é o Nilson Simão, do Parque Industrial Paulista, de Goiânia. Olha, Rafael, não teve presidente igual a esse. Pegou o país sucateado e ainda uma pandemia. E tantos corruptos, ainda consegue governar o país. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Liberdade de expressão não deve ser confundida com libertinagem. Lula nunca mais. Lugar de bandido é na cadeia. Obrigado pela participação. Boa tarde, sou Kleber de Guapó, dizendo aqui que é eleitor do Bolsonaro. Parabéns pelo jornal, cada vez melhor. Adi, de Aparecida de Goiânia. Uma última participação aqui para entrar em campo, o Screte em Campo. Meu nome é Sandra, assisti esse jornal um dia desses, achei interessante. Hoje estou assistindo de novo e acho um verdadeiro palanque, muitas vezes, para determinados políticos. Um verdadeiro programa anti-Lula. Mesmo não sendo eleitora de nenhum dos dois, temos outros políticos para ser falados, com certeza. A gente falou do Lula aqui porque nós fomos a Brasília e o assunto é a regulamentação da mídia, né? Ele mesmo que provocou esse assunto. E eu não estou preocupado nesse momento com direita, esquerda, centro, diagonal. Minha preocupação é com a liberdade de expressão. A gente tem que tomar muito cuidado para não tolherem de nós esse direito, né? Esse direito importante, consagrado. A gente está indo embora, Telêmaco Brandão, muito obrigado pela sua participação. Toda sexta-feira o Telêmaco conosco, não é isso, Telêmaco? Boa tarde para você. É isso, Rafael, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o carinho aí da audiência, dos nossos telespectadores. E um ótimo final de semana para todos. E sexta-feira eu estou aí de volta. Um abraço. Muito bem. Daniel Santana, boa tarde. Boa tarde, Rafael Vasconcelos, Telêmaco Brandão, obrigado pela visita. Uma boa tarde para o nosso telespectador, para Andréa Santana e vamos descansar esse final de semana, Rafael. Sem dúvida, o Screte em Campo já está preparado, está no vestiário, mas daqui a pouco entra em campo. Esse time bonito, né? Tô vendo o Lucas, tô vendo o Daniel, o Alair de Paula. Cadê o Rupert Nixon? Tá por aí ou não hoje? O Alexandre, narrador, cara polivalente, né? Um dos coordenadores da equipe esportiva, juntamente com o Daniel de Paula. Mas eu vou passar a bola agora para Andréa Santana. Sextou, Andréa. Vambora. Sextou, Rafael. O Jornal Brasil Central vai ficando por aqui e eu te desejo uma ótima sexta-feira.